Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Mas é que o Evangelho realmente me golpeou, sabe? Como se eu, primeira vez, tivesse ouvido. Nossa, me acontece isso. Então, a primeira vez eu ouvi esse Evangelho. Parece que a primeira vez eu ouvi esse Evangelho. E vou começar pelo fim, porque foi ali que eu recebi realmente o golpe. Né? E ele, puxa, que coisa maravilhosa. Dizer, na verdade, Jesus diz isso, não tendes outra coisa senão o Pai e a mim. Pronto. E não precisais de outra coisa. Não tendes e não precisais de outra coisa. Se tiverdes o Pai e tiverdes a mim, pronto. É tudo o que precisais ter. E nós realmente, queridos, então, mas depois eu digo, porque parece que faltou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas está presente. Está presente. Mas é que nós ficamos, então, é isso que nós temos feito. Ficamos procurando nos homens. Nos homens nós ficamos procurando os substitutos. Os falsos substitutos para o Pai e para o Cristo. E hoje estamos cheios de homens que se apresentam como tais. E nós que somos um movimento que acredita no fim dos tempos, temos que cuidar muito disso, porque também entre nós, aqueles que se fazem chamar de profetas, se fazem chamar de profetas. E na comunidade, gente que vem brigando, não precisa mais, acho que não. Alta briga, porque não, o meu profeta, este é o tal profeta. O outro diz, não, eu sigo o tal profeta, e este é que é o profeta. E não, mas o meu é... Ainda agora de tarde estava alguém apresentando um profeta ali, né? já estamos dizendo, não, mas ali, contradição disso, contradição daquilo. Também nós, né? Também nós. Temos que cuidar disso. Então, ficamos nos dando título. Mas claro que também no mundo e na igreja se dá títulos. Hoje, qual é um dos grandes títulos, digamos, no mundo? Um dos grandes títulos no mundo é ciência. Se apresenta uma coisa como ciência a todo mundo, mesmo que vá contra o céu e a terra, mesmo que vá contra Deus e o homem. Se tem o epíteto, e isso é ciência, a humanidade toda se prostra. Não. Isso é ciência. Tecnologia. E todo mundo sabe correr atrás. Pokémon é tecnologia. Jogo tecnológico. Todo mundo sabe. Bota até dentro da igreja. Mas assim, a igreja também tem os seus falsos ídolos. Falsos ídolos. E são os piores. Porque vem revestido de sacralidade. Bom, certamente aqui, muitas vezes porque falta de ciência teológico-canônica. Uma das figuras cercadas por isso é justamente a do papado. E veja como parece que... desculpe dizer assim, mas que Deus nos coloca em armadilha. E o Vaticano I não exatamente exaltou o papado? Vaticano I. Dali é que sai aquilo que nós chamamos a infalibilidade. Ali se assenta, ali se expõe e se chega à mais sólida doutrina sobre a infalibilidade da Igreja e do Romano Pontífice. Ali que se assenta. Vaticano I, Vaticano II. Está vendo? Como são pertinhos? Vaticano I, Vaticano II. E aqui, de fato, é em torno de duas palavrinhas que, faltando a doutrina, caímos naquilo que hoje
involucra grande parte da igreja e a toma em engano, que são justamente a infalibilidade da igreja e do papado e a indefectibilidade da igreja, que não pode faltar no mundo, não pode desaparecer. Indefectibilidade. E aqui se cometem os maiores erros, levando o pessoal, e eu digo até padres e bispos, muitos bispos, ignorantes, não estudaram, não sabem que a infalibilidade papal não tem nada a ver com acusar Francisco de antipapa e falso profeta. Sim, com certeza que é uma surpresa. Para mim também foi uma paulada, uma surpresa mesmo. Jamais poderia acreditar que iria sair justamente da cabeça da igreja. Aqui uma coisa completamente falsa, porque estamos descobrindo, graças a Deus, que a eleição de Bergoglio é espúria. Não valeu. E começamos já, eu discursei isso tantas vezes, por caber ao menos o benefício da dúvida sobre a renúncia de Bento XVI. Né? Mas não só por isso, mas também por toda essa confissão e os indícios que nós temos, já não é mais são indícios suficientes para, no direito, a gente não se baseia em justiça, em indícios para fazer justiça. Mas há sim casos em que basta um indício. Sim, com certeza. Mesmo no direito civil. Às vezes um indício é um corpo suficiente para a pronúncia, para chegar a um juízo moral suficiente para exarar uma sentença. E aqui nós temos um indício, uma confissão. Já não é mais um indício, já é uma confissão pública e solene desse cardeal Daniels, por exemplo, né, da máfia do galo. E tantas outras coisas, né, não é o caso. Só para dizer que dentro da igreja nós também temos cardeais, teólogos e papa, e outros que são tomados como ídolos aos quais a gente segue mais do que a Deus e ao São Cristo. Que é isto? Que é isto? O Papa não está acima de Deus? Não está acima do Cristo? Não está. Por favor. Mas os queixáveis. Quer dizer, é eu que me queixei, né? Porque pode parecer à primeira vista que o texto realmente obnubilou, deixou de lado a figura do Divino Espírito Santo. Temos o Pai e temos o Cristo. Isso. E sempre resta misteriosa a figura do Divino Espírito Santo. Aí eu coloquei. Melhor eu não poderia dizer. Sempre resta misteriosa a presença e a figura do Divino Espírito Santo. Vejam, que Jesus começa o nosso texto, que agora acabamos de ouvir, né? Justamente Jesus discursando às multidões, isto é, ao mundo, ao universo dos povos, das gentes e aos seus discípulos. No YouTube. A multidão dos homens e aos seus discípulos de Cristo. Vejam o primeiro dado. Para nós começarmos a descobrir a presença do Espírito Santo nesse texto. Tá? Esse primeiro dado é importante. Depois ele começa a dizer que, e esse é um mistério muito grande. Fazeis bem, diz o Cristo, em ouvir aqueles que sucedem Moisés e a lei. Né? Então, os escribas, fariseus e os sumos sacerdotes. Fazeis bem em ouvir. Mas não façais aquilo que eles fazem. Não façam.
aquilo que eles fazem. Mas fazeis bem em ouvi-los. Quer dizer, o Cristo e o Pai, precisam ser, mas veja, o Cristo e o Pai, eles precisam ser apreendidos, sentidos. É o senso comum da fé. É aqui que quero chegarmos, viu? Ao senso comum da fé. Deve, de alguma forma, ser apreendidos. E pelos discípulos, em primeiro lugar. Mas até pela multidão dos povos, das gentes. Isso. Eu diria que isso sempre aconteceu em toda a história. Em toda a história da humanidade. Não só quando depois, enfim, surgiu o Cristo que nos revela o Pai. Não só depois. Senão que em toda a história anterior, e não só no povo judaico, como em todos os povos, em todos os povos, está derramado em abundância o Espírito Santo de Deus. Acompanhando toda a história. Mas será agora, queridos, será agora, no fim desta história, que esse Espírito derramado em tal abundância realmente atestará, certificará, tanto aos discípulos quanto à multidão dos homens, que um só nós temos que ouvir e seguir. Aquele que nos revela o Pai, que é o Cristo. O Espírito Santo nos conduzirá ao Cristo para que realmente faça a comunhão com o Pai. Esse é o fim, é o capítulo final da história da humanidade. Se realizará plenamente tudo aquilo que Jesus quis dizer com este Evangelho. Vamos confiar na direção do Espírito Santo. Confiar na generosidade e na abundância do dom do Espírito Santo que Deus, por Cristo, enfim, no fim, há de derramar sobre todos nós, sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. É o que nós esperamos no aviso, mas não só no aviso, é que nós esperamos, sobretudo, no retorno de Cristo. No retorno de Cristo, os discípulos, a humanidade feita discípula e o próprio cosmos, a própria natureza material, toda ela transformada no Espírito Santo de Deus, realmente com Jesus se submeterá ao Pai. Então sim, nós teremos sabido que um só era aquele que nos redimiu e um só é aquele que nos congrega, nos reúne. Um só é aquele que será tudo em todos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.